filho. Estamos aprendendo com alguns personagens da Bíblia em como ter um relacionamento com Deus, em como nós nos relacionarmos com Deus. Infelizmente, por conta da nossa natureza carnal, a gente acaba aprendendo a ter uma relação com as pessoas e com o próprio Deus de acordo com o interesse, de acordo com o interesse da nossa carne, de acordo com os nossos desejos, de acordo com as nossas paixões. Então, o homem espiritual precisa aprender a se relacionar com Deus e com o seu próximo pelo Espírito. Então, infelizmente, muitos crentes têm uma relação interesseira com Deus, baseadas em interesse. Mas uma verdadeira relação é baseada na amizade. O nosso Deus é o nosso Deus, é o nosso Pai, é nosso Senhor, é o nosso Salvador. Mas o nível de relacionamento diário que devemos ter com Ele é o nível de um amigo muito íntimo e confidente, como nosso melhor amigo, daquele que a gente não esconde nada, até porque ninguém esconde nada mesmo. Então, nós estamos nessa série aprendendo com alguns personagens, homens notáveis e mulheres também, algumas virtudes, algumas características que podem nos ajudar a melhorarmos o nosso relacionamento com Deus. E lá no livro de Deuteronômio 29, no versículo 2, diz assim: Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse: os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com os seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Versículo 5: durante os 40 anos que eu os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, glorificamos o teu santo nome, dizemos que só o Senhor é Deus e não há outro como tu. Abra o nosso entendimento, e nós possamos sair daqui com a palavra que precisamos ouvir, e não aquela que queremos ouvir. Em nome de Jesus, que o Senhor desperte em nós uma fome, uma sede de estarmos aos teus pés. Que o Senhor ministre em nós uma vontade insaciável de estar na tua presença. Só pelo que tu és. No nome de Jesus, se você crer, diga amém. Então, como você viu aqui, hoje nós vamos falar sobre Moisés. Moisés, o líder do Êxodo, aquele que empreendeu um dos maiores projetos já existentes na humanidade. E aqui nesse trecho específico que nós lemos, nesse texto, Moisés, o líder dos hebreus, já no final, quando ele falava isso para o povo, ele estava no final da sua épica jornada, conduzindo esse povo. Já estava no final, e como ele já estava no final, ele já tinha recebido a palavra de Deus, de que ele não iria entrar na terra, de que ele teria que levantar Josué para prepará-lo, para Josué entrar com o povo e tomar posse da terra. Ele já estava sabendo disso. Então, esse discurso dele, ele já estava preparando, deixando tudo organizado. Então, ele quis realmente deixar bem fixado, bem pregado na alma, tudo aquilo que eles viveram. Então o livro de Deuteronômio é como se fosse um resumo dos 4 primeiros livros, né? Lá ele vai trabalhando e vai lembrando o povo vai se aliançando. É como se fosse um relatório final, uma prestação de contas, para todo mundo saber o que foi que aconteceu. E o interessante que ele vai falando e vai lembrando o povo vai lembrando, e eles vão se aliançando, vão repetindo a aliança de compromisso de servir a Deus e tudo e tal. E ele está nessa vibe aí, nesse momento. Mas para a gente entender melhor todo esse processo,
a gente precisa relembrar também o que significa tudo isso, né? Tudo isso em volta de Moisés, porque na verdade, o projeto do Êxodo faz parte do projeto da origem do povo de Deus. Então, eu vou ler aqui um resumão, bem legal, para que você possa entender o contexto que a gente quer trabalhar aqui da história de Moisés. Porque não começa com Moisés, começa com Abraão. Deus prometeu a Abraão e a sua descendência, Isaque e Jacó, que geraria um povo, uma nação. E esta nação também receberia uma terra para viver, que a Bíblia chama terra que mana leite e mel, mais especificamente a região de Canaã, que é a terra dos descendentes de Cã, filho de Noé. Abraão percorreu toda a terra prometida, foi prosperando e gerando a sua família, ou seja, Deus cumpriu a promessa de Abraão habitar na terra. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou 12 filhos. Um desses filhos foi José, que vendido como escravos pelos seus irmãos, foi para o Egito. Lá, ele contou com o favor de Deus e se tornou governador de toda a nação. Uma grande fome assolou toda a região, e isso forçou Jacó e seus filhos a saírem da terra prometida e a viverem no Egito sob a tutela de José. No Egito, os filhos de Jacó, que o Senhor mudou o nome para Israel, geraram 12 tribos, e cada uma delas descendente de cada filho de Israel. E ao longo de 400 anos, essas tribos multiplicaram muito na terra do Egito, que gerou um povo, o povo hebreu. E todo esse povo meteu muito medo no faraó por uma rebelião. E então o faraó resolveu escravizá-los ferozmente, aumentando a carga de trabalho, os impostos das colheitas, ao ponto do povo hebreu passar necessidade. O povo clamou e Deus ouviu. E com isso resolveu levantar dentro do povo um homem que libertasse todo o povo hebreu do domínio do Egito e levá-lo de volta à terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E assim nasceu o projeto Êxodo. E esse homem foi Moisés. A sua história é fascinante, desde o seu nascimento sob uma ordem brutal de assassinato de crianças, passando pelo plano brilhante da filha de Faraó achá-lo no rio, e a sua irmã intermediar a contratação da própria mãe para cuidar dele. Foi criado no palácio, de acordo com a cultura egípcia, sem abandonar suas raízes hebreias. Quando adulto, matou um egípcio que estava maltratando um hebreu. Foi descoberto e fugiu para o deserto, onde viveu por 40 anos, pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. E foi nesse contexto que o Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu para ele e revelou o propósito da sua vida. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los dali para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora, pois, o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você.
esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Assim, Moisés, junto com seu irmão Arão, lideraram este grandioso projeto de libertação. Faraó não se rendeu às exigências de Moisés, e por isso as pragas desceram sobre todo o Egito, sem, no entanto, afetar o povo hebreu. Na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, Faraó liberou o povo para sair do Egito. Mas assim que o povo saiu, o Faraó se encheu de ódio e foi ao encontro do povo. Moisés, usando a autoridade delegada por Deus, abriu os braços e abriu o mar vermelho, e o povo atravessou. Mas quando o Faraó e seu exército passaram, o mar se fechou. E Faraó e todo o exército egípcio sucumbiram afogados. E assim o povo se viu livre da opressão do Egito. Estimam-se que cerca de 600 homens, fora mulheres e crianças, e muitos estrangeiros, saíram do Egito rumo à terra prometida. Portanto, Moisés liderou aproximadamente 2 milhões de hebreus no deserto do Sinai, em uma romaria que era para durar apenas 40 dias, mas por conta da desobediência e da rebelião do povo, Moisés liderou os hebreus por longos 40 anos. Durante essas 4 décadas, Deus realizou grandes milagres e maravilhas no meio do seu povo. Sustentou-os com o maná, protegia-os do sol com a nuvem durante o dia, e os aqueciam com a coluna de fogo toda a noite. Tirou água da rocha para matar a sede do seu povo. Suas roupas, calçados, utensílios e acessórios não envelheceram e nem se desgastaram. Enfim, realmente foi uma jornada épica. E durante esse período, Moisés teve vários episódios em que sua fé e sua liderança foi provada. Motins, traições, murmurações o acompanharam em todo o trajeto, mas com o Senhor ao seu lado, ele conseguiu entregar a missão com sucesso e conseguiu levar o povo até a terra prometida ao longo do tempo. Preparou seu discípulo Josué para entrar na terra e tomar posse dela. Também foi nesse período que Moisés recebeu o tesouro mais valioso para ele, para o povo de Deus e para a igreja, que foram os manuais morais de Deus, que são os estatutos, os decretos, ordenanças e os 10 mandamentos que mudaram para sempre a história moral da humanidade. Também foi nesse período que Moisés recebeu diretamente de Deus toda a história da criação do universo, da terra, dos seres vivos, do início da humanidade, do pecado, da proliferação do homem e do mundo, do dilúvio, do recomeço da humanidade, até chegar em seus dias. Enfim, Moisés, sem dúvida, foi um dos maiores homens que já existiram na terra. Seu legado transcende gerações e se perpetuará até a eternidade. Esse foi Moisés. De tudo o que aconteceu com a vida desse homem, de tudo isso que a gente teve esse resumão aqui, todo esse impacto poderoso, o que mais se destaca de tudo o que aconteceu na vida desse homem pela palavra de Deus, foi a forma de como era a relação dele com Deus. A forma como Moisés conduziu o seu relacionamento com o Senhor. Então, qual foi a principal fonte, a principal causa de Moisés ter conseguido tantos feitos em sua vida? Foi por conta de como ele conduziu a sua vida com o seu Deus. O nível de relacionamento que ele tinha com Deus. Então, vale muito a pena a gente estudar um pouco sobre isso. O interessante é que diz lá em Êxodo 33, no versículo 11, a parte A, que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Olha só, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Note bem, o texto é muito claro. Deus falava com Moisés como um amigo fala a outro amigo.
Não era Moisés que falava com Deus como um amigo, era Deus que falava com Moisés como um amigo. Isso tem uma diferença muito grande. Era o Senhor que tinha Moisés como um amigo. Por isso o nome da série, Amigos de Deus. Que essas mensagens possam despertar em nós uma vontade de nós nos relacionarmos com Deus de uma forma tão profunda, que o próprio Deus enxergue em nós, diz assim, esse aí além de ser meu filho, é um bom amigo, é uma boa amiga. Sabe, queridos, a partir do seu primeiro encontro com o Senhor naquela sarça, Moisés desenvolveu uma relação profunda e pessoal com Deus, e com o tempo, ele se tornou um amigo íntimo de Deus. Então, essa relação, desde aquele dia daquela sarça, começou uma jornada, e essa jornada durou mais de 40 anos nessa terra, uma parceria, dentro de um projeto de libertação, de um povo de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Então, era necessário, para que esse empreendimento tivesse sucesso, uma parceria muito sólida, firme, firmada em alianças e firmada em amizade verdadeira. Sabe, queridos, o amigo argumenta com outro amigo sobre as decisões a serem tomadas. Um amigo de verdade, ele consegue com bons argumentos, argumentos sérios, argumentos fortes, até convencer o outro amigo a mudar de ideia sobre uma decisão que aquele amigo já tomou. E a gente consegue enxergar isso, sabe aonde? Na relação de Deus com Moisés. Em várias ocasiões, Deus decide algo, Moisés vem, argumenta, e o próprio Deus decide recuar. Olha só o nível de influência que tinha Moisés nessa relação com o Senhor. Impressionante, né? Por exemplo, aquela questão do bezerro de ouro. Você sabe da história? Moisés subiu o monte para orar, para ficar na presença de Deus. O pessoal lá disseram que Moisés tinha morrido, convenceram Arão, irmão de Moisés. Arão bem influenciável, acabou cedendo à pressão, construíram um bezerro de ouro e tudo, e começaram a adorar aquele bezerro de ouro, né? E Moisés estava na presença de Deus com o Senhor no monte. Isso está escrito lá em Êxodo 32, a partir do 7, que eu quero ler para você. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, olha só, desça, Deus está falando para Moisés, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Então você já vê logo aqui o negócio, né? Quando Deus apareceu para Moisés, ele disse: tu, Moisés, tu vai tirar o meu povo. Agora o povo já se corrompeu. Aí o Senhor disse assim: bora, desce, que o teu povo, que tu tirou do Egito, já se corrompeu. Ou seja, o Senhor já tinha abandonado o povo. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo de forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado, porque por várias vezes o povo já tinha se corrompido antes, durante o deserto. Aí o Senhor deu uma sentença aqui: olha, eu estou vendo que esse povo não tem jeito. Eu vou fazer o seguinte, Moisés. Aí olha a proposta que Deus lançou para Moisés: deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Destruí todo o povo, e depois farei de você uma grande nação. Uau! Que proposta, hein? Deus chega assim: olha, esse povo parece que não tem jeito, deixa eu matar todo mundo,
e agora de você, Moisés, eu vou gerar um outro povo. Olha o que Moisés falou para Deus. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo? O povo é teu, o povo não é meu. Que tu tiraste do Egito com grande e forte mão. Não fui eu que tirei, foi o Senhor que tirou. O povo não é meu, não fui eu que tirei, não tenho poder para isso, foi o Senhor que tirou. Para matá-los dos montes e bani-los da face da terra? Que diriam, pois, os egípcios? Né? Olha o argumento. Foi a intenção maligna que ele os libertou, para matá-los dos montes e bani-los da face da terra. Olha o argumento. O Senhor tirou essa multidão do Egito, e o Senhor vai matar eles aqui no deserto, para depois um pessoal lá do Egito dizer que o Senhor é um Deus mau, que pegou o povo que servia a Ele só para matar. O Senhor vai fazer isso mesmo. O povo é seu, foi o Senhor que tirou, e agora os egípcios vão dizer que o Senhor tirou porque o Senhor é mau, para matar no deserto o seu povo todinho. E aí ele pega, lança mais outra palavra forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. O Senhor prometeu para eles que o seu povo sairia de Abraão, Isaque e Jacó, e não de Moisés. O Senhor jurou. Que Deus é esse que vai faltar com a palavra agora? Olha. O Senhor prometeu, o Senhor jurou por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e que será a sua herança para sempre. Foi o Senhor que falou. Agora o Senhor quer matar todo o povo? Aí depois que Moisés fechou esse argumento, olha o que ele diz. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara a trazer sobre o povo. Diante do Senhor, será que a gente tem esse tipo de intimidade para reverter o quadro que o Senhor de repente já decidiu fazer alguma coisa por nós? É uma boa pergunta, né? Sabe, queridos, pela palavra, Moisés convenceu o Senhor a se arrepender de ameaçar e destruir o povo. Queridos, só um grande amigo pode convencer outro amigo a mudar de ideia, principalmente se este amigo é o próprio Deus, o Senhor. E por várias vezes, em vários momentos, Deus decidia por algo, Moisés ia lá e conversavam, trabalhava, argumentava, e Deus meio que mudava de plano, dava uma adaptada no plano, e a coisa ia fluindo, e os dois iam trabalhando com aquele povo. Sabe, meus irmãos, agora, para que tudo isso acontecesse, para que Moisés chegasse nesse nível de intimidade e de autoridade diante de Deus, nós vemos que Moisés possuía alguns atributos que o colocavam nesse grau de relacionamento junto ao Senhor. E o primeiro deles, que a gente vê claramente em Moisés, desde o início da jornada dele com Deus, foi a humildade. Moisés era humilde diante do Senhor e diante das pessoas também. Essa humildade foi fundamental para a sua amizade com Deus. Lá em Números capítulo 11, versículo 3, diz que, ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Só sendo a pessoa mais paciente do mundo para poder lidar com aquele povo no deserto.
Em outras versões diz que ele era o homem mais manso da face da terra. Em outras versões diz que ele era o homem mais humilde da face da terra. São sinônimos. Moisés sabia que nada era dele. Moisés sabia que ele não era digno de ser amigo de Deus. Ele sabia que ele não era melhor do que nenhum ali. Ele sabia disso. Ele sabia que ele não tinha nenhum atributo diferenciado no meio do povo. Não. Ele era igualzinho o povo, da mesma natureza, sabe? Ele sabia que tudo aquilo ali, ele não era merecedor de nada. Mas Deus o escolheu para aquela missão. Então ele entendia, ele deixava muito claro isso a vida inteira, que nada vinha dele. A humildade, queridos, é fundamental para desenvolver uma amizade com Deus. Nós devemos reconhecer nossa pequenez e nossa dependência de Deus. Quem quer ser amigo de Deus, precisa ser humilde diante do Senhor. E como é, pastor, que eu me apresento com humildade diante do Senhor? Eu me apresento com o coração quebrantado. Eu me apresento com bons argumentos. E não com coisas desesperadas, carnais. Olha o que diz lá em Tiago capítulo 4, versículo 6. Mas ele nos concede graça maior, pois diz a palavra, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sabe por que muito crente não consegue ter resposta de Deus? Porque quando se apresenta diante de Deus, se apresenta com orgulho. Deus, tu tem que fazer. Se o Senhor não fizer, hoje eu largo tudo isso aqui. Se o Senhor não falar comigo, né? Eu vou abandonar. Olha, se Ele não mudar, já era. Imprensa Deus na parede, como se Deus fosse o nosso servo, como se Ele tivesse prontamente à disposição para fazer tudo aquilo que a gente quer, e se Ele não fizer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, no dia que a gente quer, a gente fica bravo, fica de bico, fica de greve com Deus, culpa Deus, porque as coisas não saíram do jeito que a gente quis. Afinal de contas, quem é o Senhor? É Deus ou é o homem? Quem está para servir? É o homem que deve servir a Deus? Ou é Deus que tem que servir ao homem? É por isso que muita gente, e às vezes eu digo mesmo, não é nem com má intenção, é por falta de um entendimento de como se relacionar com Deus, acaba se apresentando diante de Deus assim, como uma pessoa meio mimada, e não se coloca diante do Senhor com humildade. Se você perceber na palavra de Deus, e na vida de muita gente que recebe de Deus dádivas, graças, milagres, a grande maioria se apresenta diante do Senhor com humildade. Com humildade. Sabe, me veio à mente agora aquele cego de nascença. Estava lá, mas quando ouviu que o mestre estava ali naquela discussão com os discípulos, o Senhor chegou lá e tocou nele. E ele viu. E aquilo gerou estardalhaço naquela região, porque todo mundo conhecia aquele cego que desde nascença estava lá. Pegaram ele e levaram para o Sinédrio. E aí, quem foi? Quem te curou? Né? Foi Deus? Foi o diabo? Foi não sei quem? O profeta e tal? Ele disse, olha, quem me curou, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego. E agora eu vejo. Então é importante a gente colocar uma postura muito humilde, muito simples diante do Senhor. A gente vai na presença dEle. Se derramar na presença dEle. Colocar as nossas causas. Reconhecer que a gente não consegue fazer. Tem gente que sabe que está confiando na força do braço, na sua inteligência, nas suas influências, nas suas habilidades, e não se dobra ao Senhor. Precisamos, sabe, querido, sermos humildes.
Não seja orgulhoso diante do Senhor. Que suas orações não sejam recheadas de exigências, de condições, como se Deus fosse seu servo. Não. O crente precisa se apresentar com humildade diante do Senhor, com bons argumentos, e então verá Deus responder concedendo graça. Você quer ter resposta de Deus? Se humilhe na presença do Senhor. Reconheça que sem Ele você não consegue fazer nada. Porque Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Nada. Então, se você quer consertar a casa, quer alinhar o casamento, quer organizar a empresa, quer ter melhorias, quer melhorar na sua vida espiritual, ministerial, seja lá em que área for, reconheça que você sozinho você não consegue. Deus precisa estar do seu lado. Deus precisa estar com você. E você precisa estar com Deus. Assim, você já venceu, em nome de Jesus. Sabe, queridos, nós não devemos agir com orgulho, com prepotência. E também não devemos ser orgulhosos com os nossos irmãos, com os nossos colegas. Porque Deus vê. Olha só uma situação aqui que aconteceu envolvendo os outros 12 irmãos de Moisés, Arão e Miriam. Olha só o que diz lá em Números 12. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. O que é uma mulher cuxita, pastor? A mulher cuxita era uma mulher da nação dos cuxitas. Os cuxitas foram fundados pelos descendentes de Cã, um dos filhos de Noé, aquele que viu seu pai nu, né, Noé nu lá e tal, e não honrou o pai, e foi mangado o pai. Por conta disso, ele foi, né, amaldiçoado, a descendência dele foi amaldiçoada, e gerou toda uma área, que corresponde hoje à África. E os cuxitas tinham a pele morena, né? Eram os africanos, o início dos africanos. E Moisés, andando pela região, encontrou lá, né, uma mulher muito bela, de pele escura, e resolveu casar com a mulher cuxita. E aí parece que Arão e Miriam não gostou da nova esposa do Moisés, por conta da cor dela, pelo que tudo indica. E aí começou o negócio ali da fofocada, né? Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Olha só, também não tem ele falado por meio de nós? E enquanto eles estavam falando, o que a Bíblia diz? E o Senhor ouviu o que eles estavam comentando. Imediatamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam. O Senhor apareceu e chamou os três. Ei, vem cá. Os dois. Então, olha só, diz aqui: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, e pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. E os dois vieram à frente, e ele disse: ouçam as minhas palavras. Aí é o próprio Deus que está falando com os três. Os dois não estavam dizendo que Deus só fala com Moisés, e agora, né, e tal, pois é, agora eu vou falar com vocês três aqui, vem cá. E aí ele pegou e colocou o pingo no i ali, diante dos três. E disse assim: quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelam em visões, em sonhos falam com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Então ali ele já deixou bem claro: onde tem profeta, eu revelo em sonhos, em visões e tudo. Mas não é assim com ele. Entendam vocês dois que com ele é diferente. Com ele eu falo face a face, porque eu quero falar com ele face a face. Com vocês eu posso me revelar, mas com ele eu falo face a face, porque ele é meu. Entendam isso. E você não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com ele. Sou eu que escolhi ele.
para ter esse tipo de relacionamento. Ponto. Aí ele entra no assunto. Aí ele diz assim: olha só, por que não temeriam criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor. Aí já mudou, né? Por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado, que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu, enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram para Azerote, e acamparam no deserto de Parã. A palavra lepra, na Bíblia, ela, muitas vezes, ela se refere realmente à hanseníase, a doença. Mas ela também se refere a vários outros tipos de anomalias na pele. Nesse caso aqui, por conta da tradução, na hora que traduz, né, do original para o português, a palavra mais cabível era essa, para essa doença. Mas nesse caso aqui, tudo subentende que não era hanseníase, era vitiligo. Por quê? Porque quando o Senhor saiu, ela estava toda branca, como a neve. Então era como se fosse assim, um vitiligo assim de 100%. E aquilo assustou muito todo mundo. E por que Deus fez isso? Porque Miriam estava criticando a cor da outra. Ah, tu está criticando a cor da outra? Então vem cá. Ah, tu queria que ela fosse branca? Então tu vai ser branca agora. Agora tu vai ser bem branquinha. Olha. Quem está me entendendo aqui? É forte, meus irmãos. Então, diante de tudo isso, tudo leva a crer que quem começou a fofoca foi Miriam, que não gostou da cunhada, né? Não gostou da cunhada, do jeito da cunhada, e começou a influenciar quem? O Arão, que sempre é muito influenciado. Maria vai com as outras, pegando corda em todo mundo e se metendo em confusão. Quase estava uma tragédia aí por bobagem. Mas o que a gente aprende com isso, meus irmãos? Para resumir, não se levante contra um amigo de Deus. Tome muito cuidado quando você for falar de alguém. Observe se essa pessoa tem vida com Deus ou não. Porque se essa pessoa tiver vida com Deus, Deus ouve. E Ele não gosta. E eu não estou falando aqui dos ungidos do Senhor, os pastores. Estou falando também. Tem muito homem de Deus e muita mulher de Deus que tem vida com Deus. Mas eu estou falando daquele que tem vida com Deus. Daqueles que não estão nos púlpitos, daqueles que estão na casa, com uma vida simples, mas com muita humildade diante de Deus, todo dia orando, buscando, clamando, lendo a sua Bíblia, no seu nível de entendimento, mas ele está lá todo dia. Senhor, ei Senhor, estou aqui. Estou aqui, Senhor. Tome muito cuidado, antes de você abrir a sua boca, para criticar qualquer pessoa. De repente, se a gente perceber, a gente está acendendo a ira de Deus à toa. À toa. De repente, muito crente não sabe porque está apanhando e não consegue vencer em algumas áreas da vida. Porque não consegue frear a língua. E numa hora dessa, se acertar numa pessoa que tem vida com Deus, aí pega. Então nós sempre temos que ter muita cautela, muita ética.
para a gente não transformar a nossa vida social, nossa vida familiar e a nossa vida ministerial num tormento. Eu tenho muito cuidado para poder abrir minha boca e falar de alguém. E devemos ter mesmo. Principalmente depois de ler um texto desse. Então, queridos, estejamos sempre humildes na presença do Senhor. Amém ou não amém? Um outro atributo muito importante é confiança e obediência. Não dá para separar as duas coisas aqui. A confiança e a obediência é essencial para uma amizade com Deus saudável e com resultados. Moisés sabia que era seu amigo, Moisés sabia que Deus era seu amigo, e ele sabia que ele também era o seu Salvador. E ele tinha certeza, plena confiança, de que Deus nunca iria desampará-lo. Ele sabia disso, ele tinha certeza que Deus nunca ia desampará-lo. Porém, ele sabia também que Deus era o quê? Justo. E que para ele continuar com Moisés, Moisés deveria andar em obediência. Então, confiança e obediência. Confiança e obediência. Isso tem que andar junto, para a gente poder ter intimidade com Deus. Sabe, irmãos, Deus exige obediência e fidelidade para aqueles que querem caminhar com Ele. Muitas pessoas querem tudo de Deus. Tudo. Querem que Deus providencie tudo. Mas as pessoas não querem abrir mão. Querem continuar no mundo, fazendo coisas aí e tal, que sabe que Deus não aprova. Querem que Deus seja amigo deles. Mas eles não querem largar as coisas que Deus não... Que amizade é essa? Então hoje é dia de decisão. Hoje é dia de nós sairmos de cima do muro e decidimos de verdade viver essa jornada épica que o Senhor promete para cada um de nós nessa terra. Ou você pensa que foi só para Moisés que ele teve um plano maravilhoso? Não, não. Para cada um de nós, Deus reservou uma jornada incrível nessa terra. Incrível. Quando aquele crente assim, meio raiz, que nem eu lá dos tempos antigos, chega: olha, Deus tem um plano para a tua vida. E é verdade, irmão. É esse plano que a gente tem que buscar. É essa jornada que a gente tem que buscar aqui na terra. Talvez você já esteja trilhando essa jornada incrível, mas talvez algumas coisas dessa jornada ainda não foram reveladas a você. Por quê? Porque ainda falta um nível a mais de obediência e fidelidade em algumas áreas que a gente precisa avançar. E quanto mais a gente entra em confiança, quanto mais a gente entra em obediência e fidelidade, mais esse plano vai sendo o quê? Revelado. E mais coisas vão se acrescentando. Então é importante, queridos, a gente ter esse entendimento, né? O próprio Senhor, quando estava repreendendo Arão e Miriam, o que foi que ele disse? Não é assim, porém, como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha o laudo que Deus deu para ele. Moisés é fiel. E é por isso que eu falo com ele face a face. É por isso que eu não falo por enigmas. É por isso que eu ando com ele. Eu estou aqui também por conta dele. Sabe, queridos, enquanto confiarmos de verdade no Senhor e formos obedientes a Ele, custe o que custar, devemos ter a certeza de que Deus é nosso amigo e nosso Salvador e que Ele sempre estará conosco. Portanto, estejamos dispostos a seguir os mandamentos de Deus e a fazer a sua vontade. E a terceira e última virtude que eu quero falar para você hoje é que, além de se relacionar com Deus com humildade, além de buscar realmente ser fiel, confiante nesse relacionamento, nós precisamos ter uma excelente comunicação com o Senhor. A comunicação é fundamental para uma amizade com Deus. Devemos estar dispostos a conversar com Deus em oração
e a ouvir sua voz em nossa vida. Irmãos, de fato, nós precisamos tirar tempo com Deus. Precisamos tirar tempo com Deus. Precisamos tirar tempo em oração. Muita gente está perdido aí porque não para orar. Não para se comunicar. Quer buscar soluções em outras pessoas e tudo e tal, mas não busca da fonte que é o próprio Deus. Outros chegam, ora, terminou, tá, amém, e levanta, vai embora, não espera o Senhor responder. Uma vez, eu tive esse impacto na minha vida. Eu estava tão atribulado e estava apressado, tinha muitos compromissos para resolver. Aí eu peguei, entrei no quarto, orei, Senhor, isso aqui e tal, tu está precisando disso, está faltando isso, tem que ajeitar isso aqui, me ajude aqui, tudo mais e tal, eu preciso dessa direção, assim, tal, não, eu já vou, Senhor, amém, Pai, quando eu saí no quarto, entrei, estava na moto, montei na moto, saí no meio da rua, eu senti algo dentro de mim, disse assim, ué, tu não vai parar para ouvir não? Então muitas vezes é assim que acontece. A gente tem que aprender a se comunicar com Deus. Tem tempo de falar e tem tempo de ouvir. Então para a gente falar, tem que ter tempo para falar. E para a gente ouvir, a gente tem que ter tempo para esperar ouvir. Então a gente tem que tirar tempo com Deus. E é por isso, irmão, que a ênfase que a Pastor te dá à oração. Nós devemos gastar muito tempo na presença de Deus, orando naquela oração tradicional, mas também conversando com Deus, vendo as coisas e falando com Deus no dia a dia, andando no trânsito, sabe, vendo as coisas, observando, adorando, contemplando a presença do Espírito Santo em nossas vidas, ouvindo louvores, lendo a palavra, cultuando ao Senhor no templo, cultuando ao Senhor na célula. Enfim, quando estamos envolvidos na presença de Deus, Ele nos responde e nos ajuda nas nossas batalhas diárias. É impressionante. Mateus 7, 8 diz, peçam e será dado. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Está aberto, não está fechado, está aberto. É a gente que complica. O evangelho é simples, falar com Deus é simples, ouvir a Deus, ouvir a voz de Deus é simples. Muitas vezes é a gente que tenta começar a complicar um pouco as coisas. Mas a porta está escancarada. Mateus 21, 22 diz, e tudo quanto pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E tudo é tudo. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orem continuamente. Nas versões mais antigas diz o quê? Orai sem cessar. Manter uma comunicação. Que essa seja a nossa prioridade nesse ano de 2025. Se quisermos mesmo ter o sobrenatural de Deus na nossa vida, nós precisamos ter uma prioridade em alinhar a nossa vida de comunhão com Deus. Se você quer mesmo fazer de Deus o seu Senhor, o seu Salvador, e aquele que vai prover coisas incríveis na sua vida, aqui nessa terra, você precisa aprender a se relacionar com Deus. A história de Moisés é um exemplo inspirador de como podemos desenvolver uma amizade profunda e pessoal com Deus. Devemos buscar a humildade, a confiança, a obediência e a comunicação para fortalecer a nossa relação com Deus. Então que o Senhor desperte em nós esse desejo. Que o Senhor desperte em nós essa necessidade. Porque agora está muito mais fácil, irmãos. Naquele tempo, era o próprio Deus e Pai que estava junto com Moisés. O nosso Deus é santo. E Ele não tem parte nenhuma com o pecado.
Era por isso que ele vinha para destruir o povo, porque ele não tinha parte com o pecado. Hoje, nós temos um advogado fiel. Hoje nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a graça merecida. Está muito mais fácil da gente receber resposta e cuidado de Deus. Aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz que são selados com o Espírito Santo de Deus. Se você está em Cristo, o próprio Espírito de Deus está dentro de você. Está muito mais fácil que no tempo de Moisés. E naquele tempo ele conseguiu, quanto mais agora nós que temos tudo em nosso favor. Então que nós possamos verdadeiramente desenvolver essa habilidade. A igreja está na mão das pessoas. A igreja não está na mão de homens e mulheres separados e ungidos. Não, não. Não. Pessoas para dirigir a igreja. Se a igreja desenvolver essa autoridade. Sabe, queridos, é muito bom quando a gente recebe a oração de alguém e a oração daquela pessoa funciona. Mas muito melhor é quando nós oramos por nós mesmos e o Senhor vem e opera um milagre em nossas vidas. Porque a gente está buscando ao Senhor. Sabe, querido, Deus vai lhe usar muito para abençoar muita gente. Mas a principal pessoa que Deus quer lhe abençoar é você mesmo. Através da sua intimidade com Ele. Muita gente corre atrás da bênção de Deus. Mas nós aqui temos aprendido que a gente tem que correr atrás do Deus da bênção. Porque se a gente tiver o Senhor, a gente tem o milagre, a gente tem a provisão, a gente tem o cuidado, a gente tem a salvação, a gente tem tudo. Que o Senhor nos ajude a caminhar nesse trilho de intimidade com Ele. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom.